Olá, seja bem-vindo ao canal Chama Viva e que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. No debate de hoje, o tema é se o homem aceita Jesus ou é escolhido por Deus. Um tema que atravessa séculos da teologia cristã e divide opiniões até hoje. E sob a mediação do pastor César Cavalcante, os pastores Jamierson e Isaac Pereira apresentarão argumentos bíblicos com respeito e muita reflexão. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, hypa esse vídeo e tenha um ótimo debate. Fique por aqui, porque a conversa é séria, mas o conteúdo é para edificar a sua vida. Então vamos lá. O tema é o seguinte: o homem aceita Jesus ou ele é escolhido por Deus? Existe esse lance? Quando eu falo aceitar, claro, você fala, não, eu aceito. Eu aceito que Jesus Cristo é meu Salvador. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é: o homem se decide por Deus? E aí eu quero começar com o pastor Isaac Pereira. Vamos lá. Você mudou a pergunta. Eu ia falar Então os tá bom. dois. Eu mantenho aqui, porque eu já sei onde vai chegar. Então vamos lá. O homem aceita Jesus ou é escolhido por Deus antes? Os dois. Quebrou sua introdução. Porque assim, as pessoas se confundem ou acabam aí, ao olhar para esse tema que é da eleição, e cabe aqui dizer que eleição é um tema comum entre arminianos e calvinistas. O arminiano não rejeita a doutrina da eleição porque ela está amplamente divulgada na Bíblia. Não tem como tirar dali os versículos. Diz que versículos como Efésios diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e nos predestinou para ele. Então, a eleição, meus queridos ouvintes, ela está na Bíblia e é um tema comum e aceito por calvinistas e arminianos. Que Deus nos escolheu, Deus escolheu os seus servos antes. O que difere o arminianismo do calvinismo é que o calvinista vai dizer que Deus escolheu incondicionalmente. E o arminiano vai dizer que Deus utilizou aí ou a graça preveniente ou o que alguns chamam de pré-conhecimento. Ou seja, cada um vai explicar como essa eleição funciona, mas tem a eleição na Bíblia. A eleição existe. Ambos creem que a eleição existe. Então, acho que o tema aqui, vai entrar nessa disputa, né, arminiano e calvinista, mas da nossa perspectiva, o que o César já mencionou aqui, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós tomamos uma decisão. Isso tudo, quando o Evangelho nos foi pregado, nós dizemos sim. Ninguém foi puxado pela orelha, você vai ser crente porque... Não. Houve uma vontade, uma decisão nossa. Isso é importante. Só que, aí a nossa diferença aqui, a nossa vontade, ela foi, eu creio assim, a palavra de Deus mostra que a nossa vontade, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então, a partir dessa premissa, a nossa própria vontade, nós somos convencidos docemente pelo Espírito Santo a aceitar o Evangelho, a crer em Jesus, a entrar para a família da fé. Eu tomei essa decisão? Sim, eu tomei. Da minha perspectiva, sim, mas da perspectiva do plano divino, da soberania divina, ele me elegeu antes da fundação do mundo, ele me predestinou, como diz lá em Romanos 8, Mateus 22, ele já havia me predestinado. E aí, no momento certo, no tempo devido, o Evangelho me foi apresentado e eu disse sim. Mas isso tudo já estava no plano de Deus. E houve dentro de mim, já que eu era pecador, estava morto em meus delitos e pecados, como diz Efésios, e houve dentro de mim uma atuação sobrenatural já do Espírito Santo, de modo que eu fosse capaz de dizer sim. Jamierson. Parece simples, mas é bastante complicado. Nós estamos aqui diante daquilo que teólogos chamam de antinomismo, né? Duas verdades lógicas, conclusivas, bíblicas, que é a soberania de Deus, que é a predestinação e a doutrina do livre-arbítrio. Então, as duas são afirmadas biblicamente do ponto de vista arminiano e a gente precisa conciliar isso. Por exemplo, nesse momento eu já acho que o Isaac discorda de você. Sim. Nesse ponto já. Então, assim, o que Frontalmente. aqui ficou posto pelo Isaac até se parece muito com o arminianismo.
né? Quase que eu falei, poxa, glória a Deus. Dai minha mão e meu Dai minha irmão mão, será meu... Mas aqui, veja bem, pessoal. A doutrina da eleição, segundo o calvinismo, exclui um grupo de pessoas. E aqui faz toda a diferença. Ou seja, essa pessoa que aceita Jesus, como o pastor Isaac colocou, eu aceito, a pessoa aceita Cristo. Essa pessoa que aceita porque ela foi eleita. Então ela está, de alguma forma, condicionada a aceitar. Então não é um aceitar livre, é um aceitar já pré-determinado. Porque a vontade dessa pessoa que foi escolhida pelos decretos misteriosos de Deus na eternidade, ela vai aceitar porque não há uma outra opção. Graças a Deus. Você entende? Então, graças a Deus para quem foi eleito. E os demais? E para quem não foi? E os demais? Coitado de Esaú. Então, Graças a quem? então, mas veja bem. Eu queria E os puxar demais? essa carta A depois. pergunta é: e os demais? E os demais? Os demais. Os demais foram escolhidos para a perdição eterna. Sim, para serem Ou, vários no dias. mínimo, abandonados. Vamos ver qual que é a posição do pastor Isaac. Se ele entende como supralapsariano ou infralapsariano, que Deus predeterminou e criou homens para a perdição eterna, ou ele apenas abandonou uma vez que todos estavam perdidos. Ok. Então, isso faz toda a diferença. Pastor Isaac. Bom, eu queria puxar essa carta mais para frente do debate, porque existem outros textos aqui em relação à eleição. Fica muito claro, né, de que Deus escolheu e Ele é soberano sobre toda a história, inclusive a vontade dos homens. Os homens, Deus não se submete de forma nenhuma. Se Ele se submetesse, Ele não seria Deus. Deus não se submete ao nosso capricho, à nossa vontade, mesmo porque está escrito que não há uma pessoa que busca a Deus. E eu creio, como palavra de Deus, que não há ninguém que busca a Deus, a não ser que haja uma vivificação, o que os arminianos dizem de graça preveniente. Correto. Eu creio que é uma vivificação, um trabalho já do Espírito Santo naquele coração que estava morto, naquele coração que rejeitava a Deus, que era inimigo de Deus. Já há uma ação sobrenatural no coração daquela pessoa. Ela vai entendendo. Muitas pessoas que estão nos ouvindo foram entendendo o evangelho. Não aconteceu aquela conversão no dia. Entendi, me converti. Às vezes o Espírito foi falando aos poucos ao coração, ao ouvido daquela pessoa, através da palavra, o evangelho sendo apresentado, até que ela tomou a decisão. Isso da perspectiva dela. Mas há um trabalho sobrenatural. E é óbvio que o pastor Jamierson disse, é uma dedução lógica. Se Deus escolhe alguns, Ele não escolheu outros. É muito difícil, eu sei que é muito difícil, por isso que existem uns calvinistas de 4 pontos. Porque essa questão da eleição, né, a dupla predestinação, é muito difícil de acreditar. Muito difícil de assimilar. E poucos calvinistas afirmam ela. Sim, mas ela assim, os 5 pontos, eles são um sistema que ele se sustenta dentro dos 5 pontos. Você tirar uma perna aí, você vai ter que enfraquecer os outros pontos. Mas mesmo assim, se Deus escolheu alguns, isso é claro, evidente na Bíblia, é óbvio que Ele não escolheu outros. E aí nós temos o texto áureo acerca de eleição, que é Romanos 9. E aí Deus não faz essa... O apóstolo Paulo não nos dá o link perdido entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Aí diz lá, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem o mal, gêmeos aqui, Esaú e Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aí vem a pergunta, mas então Deus é injusto, porque os meninos nem tinham nascido, Deus é injusto por ter eleito Jacó e não Esaú? De modo nenhum. Aí o apóstolo Paulo vai mencionar Êxodo, assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele vai construindo seu argumento e vem aquele personagem de novo, que somos nós esse personagem. Somos nós, é o pastor Jamierson. Nós, diante de verdades profundas como essa, nós nos perguntamos, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Aí, vamos lá, o apóstolo Paulo vai dar a resposta. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar,
a quem o fez. Por que me fizeste assim? Eu sei que é uma verdade difícil de engolir, difícil de assimilar, essa questão do eleito para a ira, do eleito para a perdição. Mas nós vemos nesse texto aqui que diz: Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. É difícil assimilar isso. Por quê? Porque o pastor Jamier, o pastor César, todos os irmãos que estão nos ouvindo, conhecem o Deus de amor, conhecem o Deus que chama com doce voz, mas também é um Deus que prepara vasos para a sua ira. Então ele não é amor para todo mundo. Não. Pastor Jamier. Muito bem. Esse preparar vasos para a condenação eterna está ligado à predestinação. É a doutrina da predestinação. Primeira discussão que poderíamos abrir, e eu acho que não dá para tratá-la dela aqui nesse programa, eu sugiro um debate só sobre Romanos 9, sobre a interpretação de Romanos 9, tanto da perspectiva calvinista quanto arminiana, e elas se diferem bastante. Então, por exemplo, a solução para o problema de Romanos 9, do ponto de vista arminiano, é que essa eleição que está sendo dita aí não é para a salvação individual, é para um serviço. É a eleição corporativa. É um outro conceito de eleição. Israel eleito, está falando de povos escolhidos por Deus, do qual nasceria o Messias para a salvação de todas as pessoas. Claro que representado aí na nação de Israel. Agora, esse Mas vaso... com isso você está salvando o Esaú? Então, Porque se o assunto lá não é escatológico, exato, nem não, soteriológico... a salvação ou a Você tá condenação salvando o Esaú. individual é segundo a presciência de Deus. Isso é a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Eleitos segundo... Capítulo 1, verso 2. Exato. Capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus conhece as pessoas e, naturalmente, ele não está ligado ao tempo, ele não está nessa cadeia do Cronos, ele não precisa que os eventos... aguardar os eventos para conhecê-los, né? Nós rejeitamos a teologia do teísmo aberto. Deus sabe tudo hoje, agora. E, portanto, a decisão de Deus, ela é condicionada ao conhecimento dele. E isso é soberania, porque não há contradição intrínseca entre soberania e livre-arbítrio. Porque o próprio calvinista, e aqui o pastor Isaac pode dizer se estou mentindo ou não, crê na liberdade plena, no livre-arbítrio de Adão. Então Deus não era soberano no Éden? A grande pergunta. Ou seja, não há contradição entre liberdade humana, liberdade de verdade. Liberdade que haja de verdade. E soberania de Deus, porque nós entendemos o conceito de soberania, o fato de Deus decidir as coisas, de como as coisas serão. Então eu responderia a pergunta do programa dizendo o seguinte: Deus escolhe ou o homem que escolhe? A resposta que eu trago, assim, como introdução no programa é: Deus escolhe, a escolha é de Deus, eleição é uma escolha de Deus. Aqueles que, auxiliados pela sua graça, decidem crer no seu Filho. Então, a resposta do programa depende da opinião humana primeiro. mas ele dá a Posicionamento condição. humano. Sim, mas é ele que determina isso. Então, as condições, as regras do jogo, quem está determinando é Deus. É nisso que se consiste a ideia, a doutrina bíblica de soberania. Ok. Na frase arminiana, que parece uma brincadeira, mas não é. Deus é soberano sobre a sua soberania. Ou seja, Deus não precisa que as coisas ocorram para que ele decida. Ele decide as regras do jogo. Agora, ele leva em conta fatores, circunstância, porque ele conhece todas as coisas. Pastor Isaac. O problema a interpretação de Romanos 9 não é essa que o pessoal utiliza aí como instrumental, né? Mas, mesmo assim, não resolve o problema. Não resolve o problema da sua pergunta, por exemplo. Deus predestina povos para a perdição? Não. Então, no individual tem problema, mas os povos não tem problema. Não resolveu o problema. Deus levantou a Assíria e derrubou a Assíria para a perdição? Então, o problema dessa interpretação instrumental não resolve a questão levantada aqui. Mas olha só o que diz 1 de Pedro 2 sobre questão individual.
Fala aqui de pessoas, pedra angular, pessoas que, os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, falando de Jesus, né? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram destinados a serem desobedientes. E olha só, alguns desobedientes foram predestinados a isso e alguns foram eleitos a serem obedientes. Por quê? Na sequência do versículo, vós, porém, não são desobedientes e não foram destinados a serem desobedientes. Vocês são raça eleita de Deus. Sacerdócio real, o versículo mais conhecido aqui, 1 de Pedro 2,9. Então, mais uma vez, Deus não se submete, Deus coloca as regras do jogo, sim, e Deus define os passos do jogo, o resultado do jogo. Essa questão do pré-conhecimento, pessoalmente, para mim não é um problema. Não é um problema. Deus elegeu de acordo com o seu pré-conhecimento. Como o Jamerson colocou aqui, Deus não está sujeito ao tempo, porque ele é o criador do próprio tempo. E não tem problema de Deus olhar lá na frente. Por quê? Porque ele definiu lá na frente. Ele escreveu todas as coisas, ele definiu. Se ele olhou, não sei. Esse modus operandi de Deus, para mim pouco importa. O que diz existem pessoas destinadas, eleitas, antes da fundação do mundo. Inclusive, o 1 de Pedro 1:2, mais uma vez aqui, particularmente, nem a explicação calvinista me convence tanto. Aquela questão do pré-relacionamento, que alguns explicam. Eu fico meio lacônica, assim, pouco lacônica. Mas mais uma vez... Mas então como você explica? Se a explicação calvinista não te satisfaz, como você entende então, o texto? aqui a questão não Porque não esse é um texto importante para sim, o arminianismo. sim. Aqui a expressão katá, que é segundo a... Segundo, conforme... Então, em conformidade com a presciência de Deus, em conformidade com o que ele sabe, com as coisas que ele define, com as coisas, com a sua própria soberania. É que então, como é a palavra? Prognoscos ali, não tem a ver com o que ele definiu, né? Mas é conhecimento. O que é conhecimento para Deus? Conhecimento anterior. É que para o calvinista, Deus só conhece o que ele determina. Não, Deus conhece todas as coisas. O que ele faz. Deus conhece todas as coisas. Então, assim, última coisa... Peraí, vou chamar aí. Sim. Não é que ele não disse isso. Não, mas ele conhece todas as coisas, porque na verdade ele definiu tudo. Então o ele calvinismo leva ao tudo, determinismo, ao mecanicismo. Na verdade, pode dar o rótulo que quiser, o grande mas problema é que Agostinho bebeu do maniqueísmo, que é determinista. Então, assim, a fonte está errada. Quando o pastor Isaac diz assim, para mim pouco importa como é que Deus opera, o modus operandi, a mecânica da salvação, né? Um jabá aí para o título do Silas Daniel da CPAD, Mecânica da Salvação, um livraço sobre esse assunto. Paulo, que também escreveu Romanos 9, escreveu Romanos 8. E o Romanos 9 tem que estar no contexto do capítulo 7 ao capítulo 11. Não pode ser isolado. Especialmente do contexto de uma palavra é o versículo, contexto do versículo é o capítulo, contexto do capítulo é o livro, contexto do livro é o testamento, contexto do testamento é a Bíblia completa. Sim. E aí, normal. O contexto individual está no capítulo 8. Veja aí, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas ele está dando ponto para ele, chamando. Não, calma, amigo. Que coisa linda, né? Parece calvinista. Mas aí depois ele fecha com o arminianismo. Porque os que dantes conheceu, aí tá lá em Pedro de novo. também os predestinou. Aqui ele põe a ordem dos salutes, a ordem da salvação, da forma que acontece. Porque assim, eu não nego que tem textos bíblicos que ele é isolado, aquele único versículo, por exemplo. Como Romanos 9, por exemplo. Romanos 9, ou ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, João, e eu ressuscitarei no último dia. Você olha esse versículo desse, cara, é calvino na cabeça. Só que você pular uns versículos antes, o capítulo 5, verso 44, Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim para ter vida.
Pronto, me ajudou. Ou Porque seja, Deus não quer mesmo. Porque não quer. o pecador miserável não quer mesmo. Isso. Precisa do pai dar ao filho. Isso. Precisa do pai, como diz lá em João 15, Iluminar, sei lá. precisa do pai a realizar Ressuscitar. uma obra. Não foste vós que Então, me o que escolheste a não- mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É isso. isso. Ou seja, a condenação é responsabilidade e culpabilidade do homem. E a salvação é mérito exclusivo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas, Amém. entenda, Isaac. Jamierson calvinista. Não, calma aí. Amém. Ocorre que Chama o ele... break. Não, só que eu não terminei a leitura de Romanos. Vai, Chamai, finaliza aí. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha que coisa linda, hein? Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí ele continua. Aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ou seja, a gente não entrou no mérito ainda da oferta da salvação. Deus está oferecendo uma salvação de forma sincera ou de forma oculta. Essa oferta da salvação vamos dizer, selecionada. é. Agora, quando a gente olha a perspectiva arminiana da predestinação ou eleição, essa pessoa foi escolhida por Deus. Ok, a pessoa foi escolhida por Deus dentro das condições que Deus estabeleceu. Delas exercerem fé no Filho, justificados pela fé. Por isso está dizendo Romanos porque 1. conheceu. Então, assim, sair disso é imputar a Deus, sair dessa lógica e sem levar em consideração a liberdade humana, É imputar o que a Deus? culpa, Injustiça. injustiça. Não, mas eu Essa acho pergunta que de o... Romanos. Mas eu acho que o calvinista lida bem com isso, porque ele vai dizer que a culpa é de Deus mesmo. Não foi Deus que Inclusive, escolheu o vaso para ira? Foi. Então Deus é o culpado do... É a pergunta. Mas é o não problema ponto, que o César. apóstolo ponto é que Paulo quando não Deus resolve. escolhe o vaso para ira, ele escolhe a revelia da vontade humana porque ele quer ou porque o ser humano reagiu ou tomou E essa é a decisões. pergunta, então vamos lá. Tem 100 pessoas aqui, Deus escolheu 50 para o céu e 50 para o inferno. Por Isso aí, exemplo, responda, pastor Isaac. hipoteticamente. Esse que Deus escolheu como vaso de ira, para ser destruído, antes dele nascer. Ele não sabia que ele morava em Nova York, ou nos Estados Unidos, ou Brasil, sei lá o quê. Ele escolheu os 50 para perdição. Esses Lembrando que estão essas indo pra pessoas perdição, nasceram perdidas. Todos nós nascemos pecadores. Exatamente. Mas Nascemos condenados aí já. os 100 nasceram pecadores. 100 Os 100, Os não 100 só nasceram 50. condenados. Exatamente. Esse que ele 50 escolheu, eleitos. esse que ele preferiu não salvar, é baseado na falta de boa vontade dele? Baseado na eleição soberana de Deus. Com base em quê? A injustiça da parte de Deus, quem sou eu? Com base nele mesmo. Quem sou eu, calvinista, para tentar explicar essas coisas? Essa é a resposta. O arminiano, ele quer explicar, ele não quer atribuir culpa, ele não quer pintar um Deus Manchar, injusto. é. Ele não quer. O calvinista, ele não se atreve a isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não se atreveu. Então, existe a eleição, existe o vaso da ira, existe o vaso da fé, existe. Como é que eu lido com isso? A responsabilidade, a vontade. Deus elegeu antes da fundação do mundo, eu me submeto. Por quê? Porque, como eu disse, Entendi. todos eram pecadores, todos eram condenados. Os 100. Os 100. Aí veio Deus, por meio da sua graça, do seu amor, do seu favor. Ele não tinha obrigação nenhuma. Tinha E obrigação, salvou 50. Não tinha E salvou obrigação. 50. Aliás, a obrigação, vamos dizer assim, obrigação não, né? Mas a justiça de Deus requeria que os 100 fossem mortos pelos seus pecados. Verdade, correto. A justiça de Deus requereu isso. Essa é a natureza humana. É a Bíblia. Exatamente, mas... Nisso, calvinistas e arminianos concordam. Sim, mas Estão indo bem. 50 foram beneficiados por causa de um sacrifício substitutivo. Mas a peraí, eles justiça foram foi beneficiados desde quando? A justiça foi satisfeita? Foi satisfeita. A justiça que eles deveriam morrer, que os 50 deveriam morrer, foi satisfeita? Foi. Em Jesus. E os outros 50? Eles irão pagar, a justiça de Deus repousará sobre eles por toda a eternidade. Chama aí. Então, nós vamos bem até os 50, porque os 50, claro que é obra de Cristo.
Aqui precisa ficar muito claro a incapacidade humana de salvar-se. E o livre-arbítrio humano não pode fazer nada exceto auxiliado pela graça de Deus. Pô, o Jamierson dá umas que... Então, é isso aí, Jamierson. Isso é coisa linda, né? Agora, veja só. A pergunta é, por que ele não salvou os outros? Porque a não pergunta quis. então, aí a gente Porque não pergunta, quis. ele A gente podia vai pôr salvar? a culpa nos caras se não Não, quiser. mas deixa ele desenvolver. Você desenvolveu a sua tese. Desculpa. Os outros 50, ele podia ter salvado? Não. Ele não podia salvar Podia, os se ele 100? quisesse, ele é soberano. Se ele quisesse. Você tem que Se ele quisesse. responder que Não, sim. Vamos colocar que... Se ele quisesse. Se ele quisesse, sim. Tá, ok. Então, olha, por que eu tô Deus forçando quisesse, essa né? lógica? Se Deus quisesse. É. Se Deus quiser, então, Deus podia? Se ele Podia, quisesse. sim, a resposta é sim. E por que não salvou? A resposta é porque ele não quis. Ele não quis por quê? Porque ele não ama? Aí que tá. Não ama, claro que não. É. Então, exato. Então, o calvinista precisa assumir isso. Eu não tenho problema com a teologia calvinista, mas é porque vocês não vão à última consequência. Não, vamos. Não, eu não Então, posso. não, peraí, você afirma que Deus não ama todos. Deus, tá escrito lá em João 3,36 que as pessoas que rejeitam o filho, sobre essas pessoas pesa a ira de Deus. Não tá falando que Deus ama todo mundo. Ocorre que esse E Deus... João 3,16 Pastor, fala que Deus amou o mundo. Então, mas esse mundo não ocorre é que esse todas as Deus- pessoas. Por quê? Porque existem pessoas alvos da ira de Deus. Pronto. Então, ocorre que esse Deus é revelado em Jesus. Sim. Esse Deus é revelado em Jesus. E Jesus morre por todos. Aí já é outro. Vai mais Então, um caminhão de a debate. lógica calvinista não fecha. Ela não fecha a conta. Porque a questão é que Jesus morreu por todos. E Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Jesus Mas aí morreu por o todos... calvinista vai dizer, ele é eleito, ele tá falando como eleito. Então, não, mas a questão é que ele morreu pelos 100. E ele... Aí já é outro debate. Não, Chamai, mas o texto que você citou agora Sim. de Paulo, quando ele fala assim, o amor de Deus, ele se prova em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o calvinista pode dizer assim, o Paulo é um eleito, ele está dizendo, ele morreu Então, por mas nós. quem é pecador? Todos são. A questão é que todos são pecadores. Ali, ele pode estar falando como eleito. Tá. Que o eleito também é pecador. Tá bom. E 1 João 2:1? Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só os nossos. Igreja, salvo, eleito condicionalmente. Mas por todo mundo. E é A conta do calvinismo esse versículo é uma... Mas esse é difícil para você. Esse versículo, não. ele é destrutivo. Esse é mais difícil. Esse é mais fácil. Cita o texto, Chamai. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Porém, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não tão somente os nossos, mas de todo o mundo. Sim. E aí que existe o calvinismo de 4 pontos, que é o calvinismo inconsistente. Porque há calvinistas que eles veem de forma correta a doutrina da expiação ilimitada, Jesus morrendo por todos. E se uma vez que Jesus morreu por todos, a eleição, ela precisa ser condicional. Aí cai a tulipe. A tulipe é desmontada se você Mas você confessar não que tá Jesus... falando com o calvinista de 4 pontos. Então você é um supralapsariano. Então você tem que entender que Deus não ama todos, que Deus criou Eu o não mal. entendo isso, eu Exatamente. aceito isso. Eu aceito isso com Está plena dito. submissão. Então, Com plena submissão. E eu olho para o texto de 1 João facilmente. O Novo Testamento, ele vai lidar com essa disrupção, saindo a salvação de Israel e partindo a salvação para todo mundo. Isso é um texto evangelístico. Saiu a salvação de Israel. Não é só para nosso povo ali, os judeus. Então, mas aí eu tenho uma pergunta, pode todo Isaac. mundo. Hoje eu tô dando mais pontos para você, você tem que pessoas- concordar comigo. que Hoje eu tô mais bonzinho. eu vou ter que Você pagar tá me um café, apertando. né, meu? Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta. Você disse que saiu a eleição por parte de Israel, acho que todo mundo concorda, tal. Israel é chamado de eleito várias vezes na Bíblia. Sim. A pergunta é: Israel é salvo? Nem todos em Israel é salvo. O apóstolo Paulo diz isso. Porque é Mas uma eleição quando ele instrumental, gente. Quando ele É- chama a eleição, então, para você. Mas ele é calvinista. É por então, isso que pra nem você todos são que salvos. a eleição é eleito soteriologicamente, quando Deus fala que Israel é meu eleito, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito, e várias outras figuras,
significa que o pessoal ali é soteriologicamente... Então, exatamente, tem que ver se o contexto do texto mencionado, se ele tem esse contexto soteriológico, porque eleição, assim como o mundo no Novo Testamento, nunca é o mundo inteiro. Olha só como é que funciona, olha só. A Bíblia diz, fugiu agora o texto. Então, mas é que, por exemplo, ó, é que a palavra eleito... O mundo jaz no pecado. Pastor Jamier, você jaz no pecado? Pastor César jaz no pecado? Mas nós não estamos mais no mundo. Nós não jazemos, nós não fazemos mais então, parte do mundo. mundo no Novo Testamento nunca significa todas as pessoas sem exceção. Pode significar em alguns contextos... No texto que eu citei, sim. Todas as pessoas sem... Todas as pessoas... 1 Timóteo sem 2 e 4, sim. Todas as pessoas sem distinção. E é assim que deve ser corretamente interpretado isso que o Jamerson mencionou. Nunca é todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção, porque o Novo Testamento se preocupa com isso. A eleição instrumental de Israel em Romanos 9, que o pessoal gosta de falar, esquecem de olhar para Faraó. Faraó era um indivíduo. Faraó era um indivíduo, tem nada de instrumental aí. E ele foi escolhido e agiu de acordo com os propósitos de Deus, e Deus utilizou endurecendo a sua cerviz. Então Deus quebra, inclusive, a vontade humana, para o bem ou para o mal. Chama o break. Bom, tá na hora mesmo. Então, deixa eu... Vai chamar? Porque eu tenho um versículo terminar aqui com você, porque eu comecei com ele. Então finaliza, eu preciso terminar um versículo. Vamos lá. Gente, o assunto, eu não estou aqui com nenhum tipo de vaidade pessoal, né? Pelo contrário, nós precisamos olhar para as Escrituras. Então, assim, quando o pastor Isaac, como um calvinista supralapsariano, ele faz as afirmações que faz, ele precisa levar em conta outros textos bíblicos. Então, por exemplo, João 13,16, então não é mundo. O mundo ali é só o mundo dos eleitos. E aí vai nesse jogo de quando é e quando não é. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus deseja que todos, todos também não é todos. E começa uma costura bíblica que começa a ficar insustentável. Por isso que eu digo, ninguém se torna calvinista lendo a Bíblia. Vai ter que ler as Institutas de Calvino. Isso é uma falácia. Vai ter que ler autores calvinistas. Ele não chega a essa conclusão. Isso é uma falácia. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 11, verso 32. Eu vou pôr o óculos aqui, me desculpem, que a idade já não permite mais. Diz assim, olha, porque Deus encerrou todos. Esse todos aqui é todos ou é só alguns? Todos debaixo da desobediência. Isso aí até calvinista acredita. Todos, ok. Todos. Então vamos lá, no mesmo versículo, mesmo contexto. A fim de usar de misericórdia para com todos. Leia o próximo versículo. Gente, agora vem cá. Leia o próximo versículo. Não, o próximo chamar então. Tá. Ó profundidade da riqueza. Ou o anterior. Fala de muitos. Ele alterna entre muitos e muitos. Todos. Não, mas vamos lá. Vamos pegar 32. Porque Deus encerrou a todos, todos são todos. Debaixo da desobediência. E aí ninguém discorda. Só que aí quando chega que usa de misericórdia para com todos, o todos aqui é só os eleitos. Então não dá, gente, para ser calvinista, porque a Bíblia não ensina o calvinismo. A Bíblia não ensina. Primeira coisa, o mérito da salvação é exclusivo de Cristo. Ninguém é salvo por obras, justificados pela fé. Justificar. A fé é a resposta humana, mas não é por mérito, ela não é obra meritória. Porque a graça de Deus proveu todas as coisas. Bom, vamos pro intervalo e a gente volta já. Fica com a gente. Voltamos aqui, pastor Isaac. Olha só que interessante. Queria endereçar um ouvinte aqui no chat do YouTube. Ele escreveu: com certeza o Isaac vai usar Atos 13:48, que diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aí ele termina aqui o comentário dele: e fazer malabarismo linguístico no texto. Eu não preciso fazer malabarismo linguístico, porque diz exatamente o que eu creio. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E, inclusive, com relação a esse crer, nós vemos lá em Atos 16, Lídia o Senhor abrindo o coração de Lídia para que ela cresce.
Então, e nós vemos em Efésios, o Senhor faz tudo conforme o beneplácito da sua vontade, conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus não se inclina à nossa vontade. E nós vemos também que é do Senhor tanto o querer quanto o executar. Por que Deus exige, não? Por que Deus espera de nossa vontade algumas coisas, Isaac? Se ele não tem nada a ver com a nossa vontade, se a nossa vontade não importa. Importa? Não, peraí. Para a salvação, a Exato. nossa vontade é totalmente Descartada. contra Deus. Não, descartada não. Nossa vontade não é descartada. A nossa vontade é contra Deus, totalmente. Mas a do Essa eleito também. é a depravação total que, inclusive, os arminianos entendem e aceitam Então, mas praticamente a minha pergunta igual. é simples, ó. Então, por que Deus, ele diz o seguinte: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Esse texto aparece umas 4 vezes no corpo da Bíblia, começando no Antigo e indo até o Hebreu. Sim, Você pode endurecer seu pode, coração? porque, inclusive, Paulo Você resistiu. se apresentou como supra. Não, olha Você só. pode endurecer seu coração? Calma, deixa eu explicar, ué. Aham. Oxe. Paulo resistiu ao Senhor por um breve período de tempo. Paulo, é inútil recalcitrar os aguilhões. É inútil você ficar resistindo à obra do Senhor na sua vida. Você acha que Paulo estava resistindo antes disso? Sim. Certo. Mas o trabalho de Deus, ele é eficaz, Deus trabalha no coração de alguém. Pô, aquela pessoa não deu, a pessoa não aceitou, se perdeu e foi perdida. Não, o trabalho de Deus, como o Jamerson citou o texto de Romanos, ele é completo. Os que de antemão conheceu, o que ele fez? Ele fez tudo até a glorificação. E glorificou ali, está no passado, mostrando aquele que é algo já garantido. Ok, chama aí. Jairson. Pena, né? Precisa de 2 horas o debate musical, precisa de 2 horas. Vou mandar uma cartinha aqui para. Você tem que sair daqui, você fala isso, mas quando sair daqui, você faz o quê? Não, tem que começar às 10. Porque meio-dia eu tenho que pegar meu filho na escola. Mas veja bem, pessoal, Deus não atropela a vontade humana. Deus não atropela. Ele auxilia. A graça de Deus auxilia a vontade humana para que ela creia ou resista à mensagem do Evangelho, ao convite do Evangelho, que é sincero a todos. Esse é um outro problema da pregação calvinista. Porque se nem todos podem ser salvos, Jesus não morreu por todos, a oferta da pregação não é sincera. Ela é dirigida a um grupo. Você não cria espantalho. Não, mas são conclusões. É mais fácil criar um espantalho e atacar um instituto do que atacar os textos, velho. Então, vamos lá pro texto. Apocalipse o arminianismo 13:20. é isso. Então, peraí. Eis que estou à porta porque, assim, e bato. pode ser que seja um espantalho. Não, eis que apresenta estou um à texto porta. e ele decide se é ou não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sim, normal. É o que acontece com o crente. Ele abre a porta. Então, quem bate na porta? Eu respondi aqui. O Senhor abre, o Senhor faz o seu chamado e as suas ovelhas ouvem a sua voz e abrem a sua porta para o Senhor. Então, mas É isso. deixa eu entender problema é que se é um você tá espantalho ou não. você Por tá exemplo, trabalhando Tito só com os 2:11, eleitos. Isaac,